Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 27º domingo do tempo comum do ano C e a liturgia traz para nós o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, nos versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Nós já começamos nesse evangelho a perceber que Jesus está direcionando a sua palavra aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aqueles que perguntaram e que pediram ao Senhor que aumentasse a sua fé. Então são duas coisas que nós precisamos guardar no coração a partir da liturgia deste domingo, a partir do evangelho, que nós precisamos viver de fé. E a nossa fé precisa ser acrescentada, precisa ser aumentada. É só nós olharmos para a figura de Abrão, que se tornou Abraão. E porque ele se tornou Abraão, ele se tornou o pai da fé. Um pequeno nome que foi acrescentado com uma letra do próprio nome, do tetragrama do próprio nome de Deus. Então, um nome pequeno, simbolizando uma pequena fé, e se torna o pai da fé, ou seja, o nome que foi acrescentado por Deus porque foi visitado por Deus. Então nós precisamos viver de fé, servos de Deus, amigos de Deus e que precisam viver de fé. Então isso significa, se os discípulos pediram, os apóstolos pediram que a fé fosse aumentada, é porque ela precisa crescer. Não é isso que Jesus dizia, por exemplo, na tempestade acalmada? Homens de pouca fé. Depois nós vemos Jesus que diz para Simão Pedro: por que duvidaste? Ou seja, homem de pouca fé. Muitas vezes no Evangelho nós vamos ver Jesus dizendo: grande foi a tua fé. Então, ou seja, existe a fé pequena e a fé grande. Só que Jesus vai dizer: se a nossa fosse pequena como um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a uma amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar. Ou seja, algo impossível aconteceria, se faria, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Isso aí nós precisamos nos questionar neste domingo. Se uma pequena fé, como um grão de mostarda, faz com que uma amoreira seja arrancada e plantada ao mar, algo que é impossível, qual é o tamanho da minha e da sua fé? Será que a nossa fé tem nos levado a viver do impossível, a viver os impossíveis de Deus? Se não temos vivido os impossíveis de Deus, significa que a nossa fé tem sido ainda menor do que um grão de mostarda. Mas ela pode aumentar na nossa busca cotidiana por Deus. Esse é o primeiro ponto do Evangelho de hoje. O segundo ponto é sabermos quem nós somos. Nós somos apenas servos. E aqui Jesus vai dizer o seguinte: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Diante dessa fala de Jesus, somos servos inúteis, como que ficaria aquilo que nós ouvimos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 25, versículo 23, que diz o seguinte: o Senhor lhe disse: parabéns, servo bom e fiel, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Esse aqui está chamando de servo bom e fiel, como que aqui pode nos chamar de servos inúteis? Aqui foi elogiado e nós temos que nos considerar como servos inúteis. Se nós pegarmos o próprio Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 2, nós vamos ver o seguinte, Lucas 10, versículo 2. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Se somos servos inúteis, para que nós precisamos pedir ao Senhor que envie os servos para a sua colheita?
se nós somos inúteis. Então, para a gente compreender o que Jesus diz aqui, porque não é contradição, então, seja, não é que um versículo está contradizendo o outro, pelo contrário, nós precisamos entender o que significa essa palavra inútil aqui, usada por Jesus no capítulo 17, versículo 10. Se nós traduzíssemos esse versículo palavra por palavra do grego, nós veríamos a seguinte tradução: servos não necessários. Aí sim, tudo muda. Não é inútil que não serve para nada, mas é servos não necessários. Significa que Deus não tem necessidade de nós, porque nós não acrescentamos nada àquilo que Deus é, mas Ele escolheu por amor, por escolha livre, querer a nossa contribuição. Então, ou seja, somos servos não necessários. O termo, essa palavra aqui, inútil, deriva da palavra necessidade. Então, para a gente compreender, algo que o Senhor precisa pagar. Necessidade de pagar por algo que fez, receber o salário pelo serviço prestado. Então, esse termo inútil vem dessa palavrinha necessário. Como se, por exemplo, um trabalhador, alguém trabalhou, ele tem necessidade por direito de receber a sua paga, de receber o salário no final do mês pelo serviço prestado. Só que aqui no Evangelho, o termo usado, veja, o termo vem de necessário, mas existe uma letrinha antes, esse A que existe antes, que significa não necessários. Aqui significa não necessários, ou seja, Deus não tem dívida, o patrão, Deus não tem dívida nenhuma para conosco, para ter que nos pagar por alguma coisa. Ou seja, esse não necessário aqui no grego significa não tem direito ao pagamento. Ou seja, como se o Senhor tivesse alguma dívida, pois na verdade é o homem que tem dívidas com Deus e não Deus que tem dívidas com os homens. Pelo contrário, o nosso pecado, a nossa falta nos fez termos dívidas com Deus. Nós é que temos dívidas com o Evangelho e não o Senhor que tem dívida conosco. Então aqui esse termo inútil significa, vem de necessidade, como eu expliquei, ou seja, nós somos servos não necessários. Deus não deve nada a nós, Ele não tem que dar salário nenhum, não tem que pagar nós a nada, porque Ele não tem dívida conosco. Tudo que nós fizermos ainda não paga a dívida que nós temos para com Deus. Inútil aqui significa, então, está no sentido que a pessoa só fez aquilo que devia e nada além do que devia. Existe um comentarista que diz que o lucro não começa enquanto não formos além daquilo que é obrigação. É isso que está dizendo o Evangelho aqui. Fizemos o que devíamos fazer. Somos servos não necessários porque nós ficamos apenas com a obrigação. Nós nunca vamos além da obrigação. O amor nos faz ir além, faz sairmos de nós mesmos e irmos além, darmos mais de nós. Enquanto nós ficarmos apenas na obrigação, naquilo que nos cabe, naquilo que nos foi confiado, o lucro não vem e nós continuaremos como servos desnecessários, servos que não têm necessidade. Aqui o servo é o devedor e não o patrão. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que o servo aqui, eu e você, nós deveríamos dizer para o patrão, para o Senhor, não precisa me pagar nada, pois minha dívida é para contigo e a minha dívida para contigo é impagável. Nada do que eu fizer poderá pagar o que eu devo ao patrão, o que eu devo a Deus. Por isso que são servos, a palavra de Deus vai dizer, olha, somos servos desnecessários. Fizemos o que devemos fazer. Como eu já expliquei a palavra inútil aqui, então, ou seja, tudo que nós fizermos ainda não paga a dívida que nós temos para com Deus. Ele não nos deve nada, nós é que devemos tudo e ainda a dívida de nossas faltas. Nos criou, pecamos, nos perdoou, continuamos a pecar, Ele continua a nos perdoar. E ainda pagou um alto preço por nós na cruz. Então Ele não tem dívida nenhuma conosco. O Evangelho não tem dívida conosco, somos nós que temos dívidas com Deus e com o Evangelho. Portanto, tudo que nós fizermos ainda é pouco
porque a nossa dívida é impagável. Então, quando Jesus vai dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer, significa, nós só fizemos o que precisamos fazer, porque tudo que nós fizermos ainda não pagará a nossa dívida. Portanto, somos inúteis. E esse versículo deveria ser um versículo que antes de dormir nós deveríamos repeti-lo. Tudo que nós fizemos neste dia a Deus e por causa de Deus aos irmãos, nós só fizemos o que cabia a nós fazer, não fizemos mais do que a nossa obrigação, porque eu ainda continuo com dívidas do amor, eu ainda continuo devendo ao amor, eu ainda continuo devendo a Deus, porque Ele me amou tanto que me enviou seu Filho para me salvar, e eu tenho uma dívida impagável. Então, tudo que eu fiz hoje, eu não tenho o que cobrar a Deus, Deus não tem dívida comigo, eu não tenho nem que reclamar, Senhor, e aí qual é o meu salário? Não, porque a minha dívida é tão grande que tudo que eu fizer eu só fiz a minha obrigação, porque eu ainda continuo devendo. Servos inúteis, e mais uma coisa nós temos que guardar no coração, somos servos inúteis, mas convidados pelo Senhor a fazer parte dos seus. E mais, não nos deve nada o Senhor e mesmo assim escolheu nos amar, escolheu nos escolher e nos chamou para fazer parte do seu servo, dos seus discípulos. Então, neste domingo, peçamos ao Senhor, só pode viver isso que o Evangelho está dizendo no versículo 10, aqueles que viverem aquilo que ele está dizendo no versículo 5, viver de fé. Só podemos saber que somos servos inúteis e que a nossa dívida é grande se nós vivermos de fé. E tudo que nós fizermos, nós faremos por amor. E mesmo assim, sabendo que a nossa dívida continua impagável, porque o que o Senhor fez por nós, eu e você, o homem, não tem condições de pagar. Nos salvou, nos libertou do diabo, morreu na cruz no nosso lugar. Portanto, tudo o que fizermos de grande ou de pequeno, nós devemos fazer por amor, gratuitamente, porque somos apenas servos desnecessários, servos inúteis. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.